Espírito Santo, purifica minhas intenções quando meus motivos não são corretos e renova minha fé. Nem toda oração nasce da luz. Algumas emergem da sombra. E não porque somos maus, mas porque estamos feridos. Há orações que não pedem, pressionam. Há pedidos que não clamam, negociam. E há momentos em que nossas palavras mais santas escondem intenções confusas, distorcidas, até perigosas. O problema não está apenas no que pedimos, está no que sentimos enquanto pedimos. Está no porquê, e nem sempre temos coragem de admitir. Quantas vezes oramos por cura, mas lá dentro queremos vingança? Quantas vezes pedimos direção, mas na verdade já decidimos o caminho e só queremos a bênção de Deus por cima? Quantas vezes dobramos os joelhos dizendo, seja feita a tua vontade, mas no fundo gritamos em silêncio, faz do meu jeito, Deus. O Espírito Santo não condena isso, ele revela. Ele entra nesses cantos confusos da alma com amor, não com julgamento. Mas ele não se move onde há fingimento. Ele age onde há verdade. E para que nossas orações sejam ouvidas, primeiro elas precisam ser desmascaradas. Porque Deus não responde o personagem que criamos para parecer espiritual. Ele responde a pessoa real, aquela que às vezes está perdida, egoísta, controladora, mas ainda assim clama. O grande desafio é que, com o tempo, aprendemos a orar com a linguagem certa, mas com os motivos errados. Aprendemos a dizer as palavras da fé, mas sem a entrega da fé. E o mais perigoso é que enganamos até a nós mesmos. Passamos a crer que estamos sendo guiados por Deus, quando, na verdade, estamos apenas tentando fazer Deus seguir nossa própria rota emocional. A oração com máscaras é mais comum do que se imagina. Ela acontece quando usamos a oração como escudo para esconder o medo de sermos confrontados, quando usamos o nome de Deus para justificar decisões tomadas na carne, quando buscamos aprovação espiritual, mas não transformação interior. É sutil, é sofisticado, mas o Espírito Santo enxerga, e ele não expõe para humilhar, ele expõe para purificar. Davi orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa não é uma oração bonita, é uma oração perigosa, porque quem ora assim está dizendo, Espírito Santo, mostra-me onde eu estou mentindo para mim mesmo. E quando essa oração é feita com sinceridade, ela muda tudo. Talvez hoje, sem perceber, você esteja pedindo coisas que não refletem quem você realmente é ou quem Deus te chamou para ser. Talvez suas intenções estejam misturadas com medo, com orgulho, com controle. Talvez a sua fé tenha se tornado uma ferramenta para tentar alcançar o que você quer, e não uma expressão de entrega. Mas o Espírito está aqui, não para te acusar, mas para te libertar. Deus não rejeita orações quebradas. Ele rejeita orações falsas. Ele prefere um gemido verdadeiro do que um discurso perfeito. Porque o que move o céu não é a forma, é a verdade. E se você permitir, o Espírito Santo vai começar a rasgar suas orações por dentro. Vai tirar os enfeites. Vai limpar os excessos. Vai revelar os porquês que você nunca teve coragem de questionar. E depois disso, depois que a máscara cair, depois que o controle for embora, depois que restar só você, nu diante dele, sem os disfarces da fé que finge, aí sim, você começará a orar de verdade. E Deus responde à verdade. Intenções contaminadas. O desejo de ser visto, reconhecido e justificado. Nem sempre buscamos a Deus apenas por amor. Muitas vezes, buscamos por validação. Queremos ser ouvidos, mas também notados. Queremos tocar o céu, mas que os outros vejam isso acontecer. E, sem perceber, uma motivação oculta começa a crescer por trás da nossa devoção. Ser reconhecido. Ser visto como alguém espiritual. Ser lembrado como alguém fiel. Ser exaltado como alguém que ora muito, que jejua muito, que serve demais. Mas o Espírito Santo não se impressiona com reputações. Ele examina o coração. Essa contaminação é sorrateira.
ela se instala sem fazer barulho. No começo, tudo é sincero. Você ora porque ama, serve porque crê, se entrega porque confia. Mas em algum momento, quando o cansaço chega, quando a resposta atrasa, quando o retorno não vem, a motivação começa a mudar. O foco deixa de ser Deus e passa a ser você mesmo. Por que ninguém vê o que eu faço? Por que ninguém reconhece o quanto me esforço? Por que Deus não me honra como tem honrado os outros? E de repente, orar já não é mais um ato de intimidade, é uma tentativa de ser aprovado. Jejuar já não é mais entrega, é uma maneira de se sentir superior. Ajudar já não é mais serviço, é cobrança disfarçada. E assim a fé vai se misturando com vaidade. A devoção se mistura com necessidade de afirmação. A oração se torna uma vitrine da alma que quer ser admirada e não apenas curada. Jesus denunciou isso com firmeza. E quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Ele não disse que estavam orando errado. Ele disse que estavam orando para a plateia errada. Não buscavam o Pai. Buscavam aprovação. O Espírito Santo nos leva ao lugar secreto, não só físico, mas interior. Ele nos chama ao quarto da alma, onde ninguém aplaude, onde ninguém posta, onde ninguém curte. Ele nos convida a uma fé invisível aos olhos humanos, mas transparente diante de Deus, porque é ali onde ninguém nos vê que Ele nos purifica do desejo de sermos vistos. Esse desejo de ser reconhecido é, muitas vezes, um grito por justiça. Queremos ser valorizados porque fomos esquecidos. Queremos ser vistos porque fomos ignorados. Queremos provar que somos dignos porque nos fizeram sentir pequenos. Mas o Espírito Santo não vem apenas para nos curar das feridas causadas pelos outros. Ele vem para nos libertar da necessidade de provar nosso valor. Você não precisa mais convencer ninguém, nem precisa provar nada para Deus. O Espírito já viu sua luta, ele conhece suas lágrimas e ele sabe que, no fundo, tudo o que você deseja é ser aceito como é, sem precisar de aplausos. Por isso ele te chama a purificar suas intenções, a voltar ao lugar onde tudo começou, onde sua oração não era performance, onde sua fé era simples, onde sua entrega era por amor. A fé verdadeira não precisa de testemunhas, ela só precisa de presença. E quando o Espírito limpa as motivações, sobra apenas isso. Um coração que ora não para ser notado, mas para ser transformado. Uma alma que serve não para ser exaltada, mas porque não consegue mais ignorar o amor que a move. É nesse ponto que o céu se abre, porque agora não há mais filtros, não há mais máscaras, não há mais "olha o que eu fiz". Há apenas "Senhor, continua fazendo em mim o que eu jamais poderia fazer por mim mesmo". O Espírito não age na superfície. A cura começa onde ninguém está olhando. A alma humana aprendeu a sobreviver criando camadas. Camadas de força aparente, de espiritualidade social, de fé bem vestida. Por fora, tudo parece organizado. O vocabulário certo. Os versículos na ponta da língua. A postura reverente. Mas por dentro, uma bagunça silenciosa que vai sendo escondida, abafada, ignorada. Como se bastasse parecer bem para que tudo se tornasse real. Mas o Espírito Santo não age onde as máscaras governam. Ele começa onde as luzes se apagam e a verdade dói. É fácil manter as aparências. Difícil é se deixar ser tocado onde ninguém tem acesso. Por isso tanta gente estagna na fé, não por falta de oração, mas por medo de exposição. Não é medo de Deus. É medo do que pode surgir quando Ele começar a sondar. E então, a vida espiritual vira um palco, uma performance constante de força, de entrega, de santidade. Só que o Espírito não participa de encenações. Ele espera a cortina cair. Você pode impressionar o público, pode convencer a família, os irmãos da igreja, até a si mesmo, mas não pode manipular o Espírito Santo. Ele não se move por elogios nem por liturgias vazias. Ele se move por verdade. E essa verdade não está no que mostramos, mas no que escondemos. A Bíblia diz que o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor
olha para o coração. E esse olhar não é para acusar, é para curar. Mas a cura começa no lugar onde mais resistimos ser tocados. Aquele pensamento que você nunca verbalizou. Aquele desejo que você reprime. Aquele ressentimento que você finge ter superado. Aquele trauma que ainda dita suas reações. É aí que ele quer entrar. O Espírito Santo não quer apenas ajustar sua rotina espiritual. Ele quer libertar sua alma das correntes invisíveis que ainda te prendem a dores não confessadas. Ele quer reconfigurar o seu interior, não para que você se torne alguém mais aceitável, mas para que você volte a ser quem foi criado para ser. Livre, autêntico, inteiro. Mas essa cura exige coragem. Coragem para parar de fugir. Coragem para parar de fingir. Coragem para dizer: Espírito Santo, entra onde eu nunca deixei ninguém entrar. Essa é a oração mais perigosa que se pode fazer, porque uma vez feita, o céu começa a trabalhar de dentro para fora. Talvez você sinta que está orando, jejuando, adorando, mas nada muda. E se o problema não está no que você faz, mas no quanto você permite ser transformado por dentro? Talvez o que falta não é esforço, é entrega, não é intensidade, é profundidade. Não é mais tempo com Deus, é mais verdade diante dele. O Espírito não cura quem finge, ele cura quem se rende, quem se desmancha, quem desce, porque a restauração só chega quando a fachada desaba. Só então ele começa. E quando ele começa, não sobra religiosidade de fachada, nem espiritualidade artificial. Só permanece a essência, aquilo que é eterno, aquilo que ninguém vê, mas que o céu inteiro reconhece como verdadeiro. É ali, onde ninguém olha, que ele decide morar. E onde ele mora, tudo muda. Fé com segundas intenções. Quando dizemos, seja feita a tua vontade sem querer. Há palavras que saem corretas da boca, mas tortas do coração. Poucas frases soam tão santas quanto seja feita a tua vontade, e poucas escondem tanta resistência quando o nosso querer já está decidido. Você já percebeu como, às vezes, essa frase vira uma assinatura religiosa no fim de um pedido que, no fundo, não está aberto a nenhuma resposta diferente da que você deseja? Parece entrega, mas é tentativa de cobertura espiritual para manter o controle. O Espírito Santo não se ofende com o seu querer. Ele sabe que você deseja cura, reconciliação, portas abertas. Ele conhece os anseios legítimos da sua história. O que ele confronta não é o desejo, é a exigência. É quando transformamos a oração em contrato. Eu oro, jejuo, prometo. Deus assina, cumpre, confirma. E se não vier do jeito certo, no tempo certo, com as pessoas certas, o coração recolhe a fé e chama isso de prudência. No fundo, é medo de perder o próprio trono. Seja feita a tua vontade, só é verdadeiro quando estamos prontos para obedecer, inclusive se a resposta for não. Aí a fé deixa de ser moeda de troca e vira comunhão. Aí a obediência deixa de ser transação e se torna adoração. Porque a vontade de Deus pode atravessar caminhos que contrariem o nosso impulso, não para nos punir, mas para nos purificar. Ele não quer apenas conceder, quer nos configurar à imagem de Cristo, cuja oração no Getsêmani foi rendição antes de vitória. Talvez você tenha repetido essa frase com os lábios, enquanto o coração empurrava Deus para o seu plano. Talvez tenha chamado de sinal qualquer coincidência que confirmava sua preferência, e de provação tudo o que a contrariava. O Espírito Santo, porém, não é cúmplice das nossas narrativas. Ele é guia da verdade. Por isso, ele desarma a pressa, cala a manipulação, ilumina a rigidez. Ele nos faz encarar a pergunta que evitamos: estou pedindo a vontade de Deus ou a bênção de Deus sobre a minha? Há um lugar de maturidade onde a oração muda de forma. Ela continua firme, intensa, específica, mas agora com as mãos abertas. Pedimos como quem confia, não como quem controla. Apresentamos razões, choramos dores, nomeamos promessas, e ao final não arrematamos com uma fórmula, nos rendemos de fato.
Seja feita a tua vontade passa a ser trilho, não rodapé. Direção, não etiqueta. E quando esse alinhamento acontece, a alma respira. A ansiedade cede, porque a segurança já não está no desfecho, mas na companhia. Você pode perguntar: como saber se estou dizendo tua vontade sem querer? Observe os sinais. Irritação quando Deus atrasa. Raiva quando Ele redireciona. Ciúme quando Ele abençoa outro no lugar em que você queria ser abençoado. Negociação constante do tipo: se o Senhor fizer, eu prometo. Medo de orar. Abre e fecha as portas que não são tuas. Quem teme essa oração ainda confia mais no próprio mapa do que no pastor. O Espírito Santo quer te conduzir a uma oração mais honesta. Pai, eu realmente quero isso. Não vou fingir. Eu desejo, eu sonho, eu espero. Mas eu te entrego meu desejo. Se a tua vontade for outra, não me deixe insistir no que me afasta de ti. Alinha meu querer ao teu querer. Se for preciso frustrar-me para salvar-me, faz. Se for preciso calar-me para guiar-me, faz. Só não me deixa vencer do lado errado. Esse clamor não é derrota, é proteção. Não é pessimismo, é confiança. É o tipo de oração que tira ídolos do centro e devolve Deus ao lugar de governo. Quando a vontade de Deus deixa de ser ameaça e se torna abrigo, a vida ganha outro ritmo. A paz deixa de depender de resultados. O descanso deixa de depender de respostas. O coração aprende a caminhar na luz do dia de hoje sem sequestrar o amanhã. E essa liberdade, que parece custosa no início, se torna doce. Porque a vontade do Pai não é uma parede que nos prende, é um caminho que nos leva para casa. O veneno da comparação. Quando pedimos a Deus o que vimos nos outros. A comparação começa como curiosidade e termina como prisão. Primeiro, você observa a graça na vida de alguém. Depois deseja o mesmo. Em pouco tempo, o coração já não pede a Deus a partir da própria história, mas a partir do roteiro do outro. É sutil, você chama de inspiração, mas por dentro nasce inquietação. Oração que era encontro vira cobrança. Intercessão que era amor vira disputa silenciosa, e o pedido deixa de ser expressão da sua identidade para se tornar imitação travestida de fé. A comparação contamina a intenção porque desloca o centro da oração. Em vez de perguntar: qual é a tua vontade para mim? A alma negocia: se fizeste por ele, tens de fazer por mim. Só que Deus não distribui cópias. Deus gera originais. A graça que veste um irmão pode esmagar você. O fardo que o outro carrega foi talhado para os ombros dele. O tempo que o exaltou custou desertos que você não conhece. Quando olhamos apenas para o palco, pedimos a coroa sem o caminho da cruz. A Bíblia expõe essa armadilha quando Saul ouve os cânticos sobre Davi. O louvor que deveria inspirar se transforma em ciúme. O olhar que deveria celebrar se torna perseguição. A comparação roubou a paz, distorceu a visão, feriu a vocação. O mesmo acontece com quem ora a partir da métrica alheia. Em pouco tempo, o coração se torna auditório de ressentimento. A pergunta muda de tom. Por que com ele foi rápido e comigo é lento? Porque ele foi visto e eu permaneço escondido. O Espírito Santo, porém, não mede a vida pelo relógio do outro. Ele trabalha no compasso da sua formação interior. Comparar-se empobrece a oração porque limita a imaginação do céu. Enquanto Deus prepara algo singular, a alma pede reprodução. Enquanto o Pai desenha um caminho inédito, o coração exige um atalho já pisado. A comparação rouba a gratidão, seca a criatividade, sufoca o propósito. Quem vive olhando para o lado, perde o olhar do alto. Quem gasta energia competindo, não tem fôlego para obedecer. Como se trata esse veneno? Começa com verdade. Reconheça o ciúme sem vergonha. Nomeie a inveja sem auto-engano. Diga a Deus: eu me comparo, eu me sinto menor, eu temo ficar invisível. Esse desabafo não o diminui, liberta. Em seguida, peça cura para a raiz, identidade ferida, história não honrada, rejeições não tratadas.
A comparação é sintoma de algo mais profundo, medo de não ser amado como se é. O Espírito não responde com bronca. Ele restaura valor. Ele devolve voz. Ele lembra quem você é quando ninguém está olhando. Depois, reoriente a oração. Em vez de faz comigo o que fizeste com eles, declare, cumpre em mim o que pensaste para mim. Em vez de abre a mesma porta, peça, abre a tua porta. Em vez de dá-me o mesmo palco, clame, dá-me o meu lugar de fidelidade. A comparação se desfaz quando a vocação volta ao centro. Você foi chamado para ser filho antes de ser qualquer coisa. Filho não disputa lugar à mesa. Filho come em paz. Cultive a celebração prática. Toda vez que a comparação tentar envenenar, abençoe quem Deus está usando. Ore para que floresça ainda mais. A bênção quebra a lógica da competição e purifica a motivação. Enquanto você celebra o que Deus faz no outro, o Espírito limpa o que Ele quer fazer em você. E aos poucos o coração volta a respirar. A oração ganha tom próprio. A alma para de imitar e começa a obedecer. Quando a comparação cessa, nasce gratidão pela própria jornada. O escondido deixa de ser castigo e se torna incubadora. O tempo de espera deixa de ser humilhação e se torna preparo. O sim que ainda não veio deixa de ser rejeição e passa a ser proteção. Você percebe que o Pai não te esqueceu. Ele está te lapidando para algo que não cabe em moldes alheios. Peça hoje, Espírito Santo, cura o olhar que me diminui. Livra-me de pedir o que não é meu. Ensina-me a desejar a tua vontade para a minha história. Dá-me alegria pelo que realizas nos outros e convicção pelo que estás gerando em mim. Essa oração fecha a porta da comparação e abre a janela da identidade. E onde a identidade volta, a intenção fica limpa, a fé amadurece e a paz se estabelece. Quando o ego quer ser ungido, a ambição travestida de chamado. Há uma fome que parece santa, mas nasce torta. É o desejo de ser usado por Deus para que o nome de Deus cresça, enquanto o nosso cresce junto. Não começa como rebeldia, começa como zelo. Você quer servir, quer frutificar, quer impactar. Mas, silenciosamente, o coração começa a confundir unção com ascensão. O púlpito vira palco, o ministério vira marca, a missão vira um espelho. O ego aprende a falar a língua da fé e se apresenta como chamado. O Espírito Santo não despreza a grandeza, ele a redefine. Para ele, grande é quem desce. Unção não é holofote, é peso de presença que nos dobra. Chamado não é passaporte para ser visto, é autorização para morrer para si mesmo em favor de outros. Quando o ego quer ser ungido, ele busca a experiência que impressiona. Quando Deus unge alguém, ele entrega a capacidade de amar além do próprio limite. Examine a motivação nas orações. O coração corre para portas que deem visibilidade ou para lugares onde Cristo possa ser servido em segredo. A alma se irrita quando não é lembrada ou se alegra quando o Pai a esconde para amadurecer raízes. Ambição espiritual veste o figurino do zelo, mas não suporta o anonimato. O Espírito revela isso tirando os aplausos. Se a fé murcha quando cessa o reconhecimento, não era paixão por Deus, era paixão pelo reflexo. A Escritura nos oferece espelhos. Saul queria a aparência de obediência para manter posição. Davi aceitava a caverna para guardar a presença. Os dois foram ungidos. Um foi possuído pelo próprio trono, o outro foi possuído pelo próprio Deus. A diferença não estava no óleo na cabeça, mas no objeto do amor. O ego ama a coroa. O coração quebrantado ama o rei, mesmo sem coroa. Como o Espírito cura essa ambição disfarçada? Primeiro, ele troca métricas, tira a contagem de números e nos dá a contagem de fidelidades. Substitui alcance por profundidade, resultado por obediência, pressa por permanência. Depois ele nos devolve a alegria da cozinha do reino. A alegria de preparar pão que outros servirão, de regar sementes que outros colherão, de interceder por vitórias que terão o nome de outra pessoa no cartaz. Quando o coração celebra isso, a unção encontrou o lugar certo para pousar. Peça testes que o ego detesta, o testemunho que ninguém ouvirá,
a oferta que ninguém registrará, o serviço que ninguém aplaudirá, o perdão dado sem justificativa pública, o sim dito quando ninguém está vendo. Essas salas escondidas são os altares onde o Espírito derrama o que não cabe em vitrines. Ele unge ombros para carregar fardos, não para exibir títulos. Ore com sinceridade. Se a minha vontade é maior do que o teu querer, reduz-me. Se minha pressa quer ultrapassar o teu tempo, desacelera-me. Se meu talento tenta ocupar o lugar da tua presença, silencia-me. Se a plataforma que eu desejo colocaria minha alma em risco, fecha a porta. Unge-me primeiro para o secreto, para o serviço miúdo, para o amor que não precisa ser notado. Depois, se quiseres, conduz-me ao público, como quem apenas transfere o que viveu contigo quando ninguém via. A ambição travestida de chamado busca impacto sem cruz. O Espírito Santo rasga o disfarce e nos oferece uma mesa mais alta, a mesa do Cordeiro, onde grandeza é servir, glória é obedecer, poder é permanecer. Quem aceita essa mesa deixa de perseguir a unção como quem persegue status e passa a carregar a unção como quem carrega bálsamo para feridos. Aí o ego não encontra mais espaço. Aí o chamado respira. Aí Deus confia mais, porque nada do que Ele derramar será sequestrado para a nossa própria glória. Promessas feitas na carne. Quando tentamos comprar Deus com esforço. Há votos que soam piedosos, mas nascem da ansiedade. Se o Senhor fizer, eu prometo que... A frase parece devoção, porém muitas vezes é tentativa de controle. Não é entrega, é barganha. O coração, incapaz de suportar a espera, constrói um contrato emocional. Eu aumento o sacrifício, Deus acelera o resultado. Trocamos comunhão por moeda de troca, jejum por chave de cofre, justiça por juros espirituais. O esforço vira altíssimo, a culpa acompanha como fiscal, e a alma se exaure sem perceber que deixou a graça do lado de fora. Deus honra a obediência, não o desespero. Ele recebe ofertas sinceras, não leilões de consciência. Quando a fé escorrega para a carne, multiplicamos tarefas como quem quita dívida, lemos mais para merecer, oramos mais para pressionar, servimos para compensar. E quando nada muda, o coração conclui que Deus está indiferente. A verdade é outra. O Pai não negocia amor. Ele nos chama de volta para o lugar onde tudo começou, onde a motivação era relacionamento e não resultado. Jefté prometeu o que Deus não pediu e pagou caro por um voto precipitado. Saul sacrificou para parecer obediente e perdeu o reino. Marta se perdeu no muito fazer, enquanto Maria escolheu a parte que não lhe seria tirada. A Escritura não demoniza esforço, mas denuncia esforço que tenta substituir presença. O Evangelho não é consórcio de bênçãos, é aliança de filhos. Filhos não compram o coração do Pai. Filhos habitam o coração do Pai. Como o Espírito Santo nos liberta desse ciclo, primeiro ele revela a raiz, medo. Medo de não ser atendido, de não ser amado, de perder o controle. Depois ele realinha a prática. Jejum volta a ser fome de Deus, não estratégia. Oração volta a ser encontro, não mecanismo. Serviço volta a ser amor, não cartela de pontos. Por fim, ele pacifica o tempo. Quem confia pode trabalhar com zelo sem transformar o zelo em chantagem espiritual. Esforço continua, culpa cessa. Disciplina permanece, barganha morre. Faça hoje a oração que encerra o comércio interior. Eu não te ofereço horas para comprar respostas. Eu te ofereço meu coração para ser moldado. Se minhas promessas nasceram do pânico, desfaz. Se meus votos vieram do orgulho, purifica. Se meus sacrifícios tentaram te apressar, converte-os em adoração silenciosa. Ensina-me a obedecer sem negociar, a servir sem contabilizar, a esperar sem manipular. Que meu fazer seja fruto do teu ser em mim, e não ferramenta para te arrastar ao meu desejo. Quando a carne silencia, a graça respira. O jugo fica leve, o fardo fica suave, a consciência fica limpa. A fé volta a ser simples, a alma volta ao descanso. E o Pai, que nunca foi mercador, responde como sempre respondeu:
com presença que sustenta, direção que ilumina e tempo perfeito que nos amadurece. Deus não se move por culpas, mas por verdade. A culpa promete mudança rápida, mas só entrega medo. Ela empurra a alma para uma corrida que nunca termina. Você tenta compensar o que fez, tenta equilibrar uma balança imaginária, tenta pagar uma fatura espiritual que cresce a cada dia. No começo parece santo, porque a culpa produz lágrimas e gestos dramáticos. Mas a culpa não cura, a culpa aprisiona. O Espírito Santo não responde à chantagem do remorso, ele responde à luz da verdade. Culpa diz, faça mais para merecer. Verdade diz, volte para casa do jeito que está. Culpa coloca você diante de um juiz severo. Verdade coloca você diante de um pai que já conhece tudo e ainda assim o chama pelo nome. Culpa cria personagens disciplinados e exaustos. Verdade devolve filhos quebrantados e livres. Deus não se move porque você se flagela. Deus se move quando você confessa sem máscaras e se rende à graça que transforma. Há culpas antigas que continuam governando decisões de hoje. Erros que você já apresentou a Deus, mas mantém como corrente no tornozelo. Relações em que você aceita migalhas porque acredita que precisa pagar por quem foi. Ministérios em que você serve sem alegria porque acha que deve compensar o passado. O Espírito Santo não quer que você viva devendo para sempre. Ele quer que você viva perdoado. O Evangelho não é um carnê, é uma cruz que quitou o valor total. Observe como a culpa distorce a oração. Em vez de clamar por direção, você se ocupa em repetir promessas de que será melhor. Em vez de descansar na presença, você tenta impressionar com números e horas acumuladas. Em vez de abrir o coração, você apresenta relatórios de desempenho. O Pai não pede currículo, o Pai pede verdade. A verdade diz, eu falhei, eu pequei, eu fugi, eu tentei me esconder. A verdade continua, eu volto, eu confesso, eu me entrega. Nesse território, a graça trabalha sem impedimentos. A culpa também produz um segundo efeito silencioso. Ela endurece. Quem não acolhe a própria verdade, costuma exigir dos outros o que não conseguiu viver. Surge a rigidez com a falha alheia, a pressa em julgar, a dificuldade de perdoar. É o mecanismo da consciência ferida. O Espírito cura esse ciclo quando nos faz experimentar o perdão de forma tão real que já não conseguimos negar ao próximo aquilo que recebemos. Quem bebeu da fonte limpa não tolera mais carregar lama no coração. Talvez você tenha confundido sentir culpa com ter arrependimento. Sentir culpa é ficar preso ao erro. Arrepender-se é virar o corpo para outra direção. Um paralisa, o outro movimenta. Um pesa, o outro liberta. O arrependimento que o Espírito gera é prático. Ele nos faz reparar quando possível, pedir perdão com humildade, cortar acessos que nos conduzem ao mesmo abismo, redesenhar rotas com disciplina e amor. Não nasce do medo de castigo, nasce do desejo de comunhão. Peça hoje um encontro com a verdade de Deus sobre você. Verdade que não maquia o pecado, mas que também não o transforme em identidade. Verdade que chama o erro pelo nome e chama você de filho. Verdade que remove a máscara do perfeccionismo e devolve a dignidade de quem pode recomeçar. Quando essa verdade toca a consciência, os ombros relaxam, o olhar levanta, a oração volta a ser simples. Você para de negociar e começa a obedecer. Para de fugir e começa a permanecer. Talvez a pergunta mais honesta seja esta: o que eu temo perder se eu largar a culpa e abraçar a verdade? Alguns temem perder o controle sobre a própria narrativa. Outros temem perder a admiração dos que os cercam. Há quem tema perder a desculpa que sustenta hábitos. O Espírito ilumina esse medo e oferece uma troca. No lugar do controle, descanso. No lugar da admiração, identidade. No lugar da desculpa, liberdade. Ele não expõe para envergonhar. Ele expõe para restaurar. Faça esta oração agora, sem ornamentos. Sonda-me e mostra o que ainda escondo. Onde houve pecado, dá-me arrependimento.
Onde há remorso, dá-me conversão. Onde a culpa ergueu um tribunal, estabelece a tua cruz. Ensina-me a caminhar em passos pequenos e fiéis. Dá-me coragem para consertar o que feri, sabedoria para aceitar o que não posso mudar e humildade para depender da tua graça todos os dias. Toma a minha história inteira e escreve a partir de hoje como quem limpa a página e não como quem risca por cima. Deus não é movido pela dor que você provoca em si mesmo. Ele é movido pela verdade que você apresenta a Ele. Quando a verdade entra, a culpa perde função. Quando a graça reina, o passado perde o direito de ditar o futuro. E quando o coração aprende a habitar esse lugar, a fé não precisa de alavancas emocionais para orar. Ela ora porque ama. Ela obedece porque confia. Ela permanece porque encontrou lar. O Espírito Santo não responde à pressa. A pressa pede atalhos. O Espírito constrói caminhos. A ansiedade quer um calendário garantido. O Espírito trabalha com estações. Toda vez que o coração decide forçar resultados, a oração perde profundidade e vira cobrança. O apelo deixa de ser encontro e passa a ser relógio apontado para o céu. Quem ora apressado pede livramento do desconforto, não transformação do caráter. A pressa quer o fim da espera. O Espírito quer o fim da escravidão interior que a espera revela. A pressa é filha do medo. Medo de ficar para trás, de perder a oportunidade, de ser esquecido por Deus. Quando esse medo governa, surgem votos impulsivos, decisões apressadas, promessas que não se sustentam. A alma tenta apertar um botão para acelerar processos que o Pai planejou como semeadura. Semente precisa de tempo, de escuro, de silêncio. A terra não responde à impaciência, responde à constância. Assim também o coração. Não floresce por grito, floresce por perseverança. Há orações que Deus responde rápido. Há outras que Ele recolhe como quem guarda em jarro e diz que ainda não é hora. Não se trata de indiferença. É pedagogia do céu. Enquanto esperamos, o Espírito expõe intenções, purifica desejos, alinha afetos. A mesma mão que abre portas fecha atalhos que nos deformariam. Receber algo fora de tempo pode parecer milagre, mas frequentemente vira peso. O Espírito não entrega presentes que abatem ombros frágeis. A Escritura não romantiza a demora. Davi pergunta até quando. Abacuque questiona a justiça. Ana chora no templo. Esperar dói. Negar a dor não é fé, é negação. A fé bíblica nomeia a dor e permanece. Entre o pedido e a resposta, existe um terreno chamado confiança. É nesse solo que a pressa morre e a maturidade nasce. O Espírito ensina a respirar nesse lugar. Ele transforma minutos intermináveis em escola de dependência. Ele fortalece joelhos quando a lógica diria que já era o momento de desistir. A pressa tem sintomas claros: incapacidade de celebrar passos pequenos, irritação com processos, dificuldade de ouvir conselhos, fascínio por promessas que pulam etapas, resistência a qualquer direção que inclua deserto. Quando estes sinais aparecem, o Espírito chama ao secreto. Ele silencia ruídos, reorganiza ritmos, desarma urgências falsas. Ele devolve ao coração a graça do dia de hoje. Quem vive inteiro hoje não tenta sequestrar o amanhã. Quem aprende a se mover no tempo de Deus, descansa até enquanto trabalha. Esperar no Espírito não é paralisar, é obedecer no ritmo certo. Quem espera com Deus fecha portas indevidas, ordena a casa, trata relações, aprimora o dom, acerta contas, guarda o coração. A espera frutífera é ativa. O agricultor não puxa o caule para a planta crescer. Ele rega, remove pragas, protege do frio. O resto é tempo. Assim também, na vida com Deus. Faça o que é seu. Entregue o que é dele. A ansiedade perde força quando a responsabilidade correta ocupa o lugar da fantasia de controle. Talvez você esteja pedindo um fim imediato e Deus esteja oferecendo formação. Você ora por chegada e Ele responde com preparo. Você pede porta aberta e Ele devolve com chave de caráter. Isso não é negativa, é amor que prevê. O pai que atrasou sua exposição está guardando sua saúde interior.
O atraso que você chama de injusto pode ser o muro que te protege de uma queda em alta velocidade. O Espírito não atrasou você. Ele protegeu você de você mesmo. Ore hoje sem pressa. Fale o que precisa dizer e depois fique. Respire. Espere que a própria presença faça o que a sua insistência jamais fez. Peça o coração de quem confia na bondade do Pai quando o relógio o acusa. Peça olhos para enxergar os sinais discretos do cuidado no meio da rotina comum. Peça disciplina para os passos pequenos. Peça coragem para aceitar que caminhos seguros às vezes parecem lentos. Faça esta declaração prática. Eu renuncio ao atalho que me veste por fora e me esvazia por dentro. Eu desisto da urgência que não nasce do teu espírito. Eu aceito o teu ritmo sobre meu desejo. Ensina-me a celebrar cada avanço. Corrige o meu passo quando eu correr na frente. Sustenta-me quando o medo quiser me empurrar para decisões que não honram o que tens gerado em mim. Que a tua paz seja o semáforo do meu caminho. Verde quando for a hora. Vermelho quando me arriscar por vaidade. Amarelo quando eu precisar desacelerar para ouvir. Quando a pressa cessa, a voz do Espírito se torna nítida. O coração para de confundir ansiedade com direção. A alma volta a reconhecer o pastor pela paz que ele traz. E no tempo certo, aquilo que parecia distante chega sem violência. Não por força, não por impulso, pela mão firme de Deus, guiando passos que aprenderam a obedecer. A intimidade não pode ser fingida. Intimidade não se improvisa, não se produz na véspera. Não nasce de frases ensaiadas nem de gestos corretos. Intimidade é fruto de presença, constância, verdade. Por isso, ela não pode ser fingida. É possível parecer próximo de Deus e ainda estar distante. É possível falar sobre Deus com eloquência e não reconhecer sua voz quando ele sussurra. O Espírito Santo não se impressiona com repertório. Ele responde a relacionamento. Ele não se move pelo brilho das palavras, mas pela luz da sinceridade. Fingimos intimidade quando transformamos hábitos sagrados em hábitos performáticos. Lemos para cumprir meta, não para ouvir. Oramos para marcar ponto, não para encontrar. Servimos para manter reputação, não porque o amor nos constrange. A aparência até sustenta a agenda por algum tempo, mas a alma sente. O vazio aparece nas horas em que ninguém nos vê. A irritação cresce quando a resposta atrasa. A oração fica árida porque foi reduzida à tarefa. O Espírito então nos chama de volta para o segredo onde tudo começou. Uma cadeira, uma Bíblia aberta, um coração honesto. Intimidade real suporta silêncio. Quem finge precisa de estímulo constante. Quem é íntimo repousa mesmo quando não há sensação. A fé infantil exige sinais a cada passo. A fé madura aprende a reconhecer Deus na rotina comum, no dever feito com fidelidade, no descanso que pacifica o peito. Intimidade não depende de cenário. Ela transforma qualquer lugar em santuário. Cozinha vira altar. Ônibus vira tenda. Trânsito vira sala de encontro. É a presença que qualifica o espaço, não o contrário. Como saber se estou fingindo intimidade? Observe o que acontece quando sua agenda muda. Se a oração some junto, talvez ela fosse apenas parte do roteiro. Observe o que acontece quando Deus diz não. Se o vínculo esfria, talvez você amava mais as respostas do que o respondedor. Observe a pressa em publicar o que viveu com Deus. Se o segredo se tornou insuportável, talvez você buscasse plateia, não presença. O Espírito não acusa, ele ilumina. Ele nos convida a trocar o aplauso externo pela aprovação do Pai no oculto. A Escritura oferece retratos. Marta ocupada com muitas coisas e Maria sentada aos pés. Ambas amavam Jesus, mas só uma escolheu a porção que não seria tirada. Intimidade é essa porção. Não é inatividade, é prioridade. Trabalhamos muito, mas a fonte é o estar com Ele. E quando a fonte é real, o fazer transborda do ser. O serviço deixa de competir com o secreto e passa a revelá-lo. O paladar muda. O que antes era obrigação vira fome. O que antes era peso vira descanso. Intimidade também significa permitir que Deus fale onde não queremos escutar.
Ele toca em hábitos que nos domesticam por dentro, confronta narrativas que nos favorecem, cura vaidades que disfarçamos de zelo. Por isso, o secreto é, às vezes, desconfortável. Deus não nos seduz com elogios. Ele nos transforma com verdade. E essa verdade não humilha, ela liberta. Ela nos devolve a alegria de sermos filhos que não precisam provar nada para permanecer à mesa. Pratique caminhos simples que não dão palco. Ler devagar até uma frase acender. Orar curto e ficar mais tempo em silêncio do que falando. Anotar impressões para testar na palavra. Pedir perdão rápido quando o coração endurece. Celebrar cada pequena resposta da presença. Uma ansiedade que cede, um pensamento que clareia, uma decisão que se alinha. Intimidade é rastro de passos diários, não salto de eventos esporádicos. Peça ao Espírito um coração que prefira estar a aparecer. Diga com honestidade: eu quero desejar a tua voz mais do que o teu uso, a tua face mais do que a tua mão, a tua vontade mais do que a minha certeza. Se necessário, ele reduzirá ruídos, reorganizará ritmos, fechará portas barulhentas para abrir a porta estreita do encontro. Esse processo não é punitivo, é protetivo. Ele preserva a alma do ativismo que seca, da espiritualidade que cansa, da carreira ministerial que atropela o coração. Quando a intimidade é real, os frutos aparecem sem esforço teatral. A palavra sai mais limpa. O perdão vem mais rápido. A tentação perde sedução. A pressa perde comando. A comparação perde espaço. A oração fica simples e ao mesmo tempo profunda. O olhar adquire doçura e firmeza. E, sobretudo, a paz deixa de ser visita e vira morada. Porque onde o Espírito habita como amigo, não é preciso provar presença. É impossível escondê-la. Quando Deus cala para que eu me escute. Há silêncios que não são ausência, são método, são cuidado, são uma sala onde Deus apaga o barulho ao redor para que você finalmente ouça o que corre por dentro. O coração fala o tempo todo, mas quase nunca paramos para discernir o que ele diz. Quando as respostas não chegam, quando as confirmações não aparecem, quando as portas não avançam, o primeiro impulso é interpretar como abandono. O Espírito, porém, está educando a escuta. Ele cala o que é externo para revelar a gramática secreta das suas motivações. O silêncio de Deus desmonta a pressa, expõe a ansiedade e desacopla o desejo de resultado da necessidade de comunhão. Sem barulho, emergem frases que você não admitia. Eu quero que dê certo para provar que valho. Eu preciso dessa resposta para não me sentir menor. Eu busco sinal porque temo encarar minha própria insegurança. Não é fácil ouvir isso, mas é libertador. O silêncio não vem para punir, vem para depurar. Ele mostra as forças que dirigem a oração sem que você percebesse. Medo travestido de zelo. Controle vestido de prudência. Vaidade coberta por linguagem devocional. O salmista perguntou até quando, mas não deixou o altar. O silêncio transformou lamento em confiança. O coração aprende esse caminho quando aceita permanecer sem espetáculo. Quem só ama a voz, perde-se quando ela não se faz ouvir. Quem ama a pessoa, continua sentado, porque sabe que a presença não se resume ao som. O Espírito ensina a reconhecer sinais mais discretos, uma paz que invade sem explicação, um pensamento que clareia de modo manso, um orgulho que cede sem disputa. São formas de Deus falar sem romper o céu com estrondo. No silêncio, as narrativas internas são testadas pela palavra. O que chamo de direção se sustenta nas Escrituras. O que declaro promessa nasceu do texto ou da projeção do meu desejo. Essa confrontação não humilha, ela amadurece. O Espírito conduz à mesa da verdade, onde intenções e argumentos são colocados na luz. Ali caem justificativas. Ali morre a autopiedade. Ali a alma admite o que sempre soube. Preciso mais de conversão do que de confirmação. Preciso mais de cura do que de palco. Preciso mais de obediência do que de sinais. O silêncio também reposiciona afetos. Quando nada externo muda, você descobre que oração é lugar de realinhamento.
O que ocupou o trono volta a ser criatura. O que virou ídolo volta a ser recurso. O que virou obsessão volta a ser entregue. O coração aprende a sentença que protege a alma. Se eu não puder ter isso sem perder a tua presença, não me des. Se eu não puder seguir em paz com esse caminho, redireciona. Se eu estiver tentando ungir com tua assinatura um projeto nascido do meu orgulho, interrompe. Essa sinceridade encerra a negociação e abre a comunhão. Há uma pedagogia no silêncio que reconstrói hábitos. O ouvido externo se aquieta e o interno fortalece músculo. Você aprende a orar menos palavras e a carregar mais verdade. Aprende a nomear emoções ao invés de escondê-las. Aprende a pedir perdão quando percebe rigidez. Aprende a agradecer passos pequenos. O silêncio devolve lucidez. A mente para de fazer alianças com medos antigos. A vontade perde a arrogância de decretar o futuro. O corpo desacelera e volta a respirar no ritmo da graça. O silêncio ainda revela a medida do amor. Se o vínculo depende de respostas imediatas, não é vínculo, é consumo. Mas quando a relação sobrevive à ausência de sinais, ela prova que ama a face mais do que a mão. Nesse lugar, a fé cresce sem espetáculo. Ela se torna estável. Ela não oscila a cada variação do clima. Ela encontra descanso não na informação do próximo passo, mas no caráter de quem guia. Talvez você esteja exatamente aí. Ora, espera, e nada. Não fuja do quarto. Permaneça sentado até que o coração fale com clareza. Escreva o que emerge. Teste com a palavra. Confesse sem drama. Receba paz sem culpa. Faça as correções que o Espírito indicar. Se for preciso devolver algo, devolva. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso recomeçar menor, recomece. O silêncio de Deus não te expulsou. Ele te convidou para um encontro mais profundo com a verdade. Faça esta oração agora, simples e inteira. Espírito Santo, eu aceito o teu silêncio como escola. Calma o meu impulso de fabricar respostas. Ilumina o que governa a minha oração. Onde houver medo, derrama amor. Onde houver controle, estabelece confiança. Onde houver orgulho, nasce mansidão. Guia-me pelo caminho que preserva a tua presença em primeiro lugar. Ensina-me a reconhecer teu sim e teu não, pela paz que guardará meu coração. Quando a alma aprende a escutar assim, o silêncio deixa de ser ameaça. Vira sacramento. A presença se torna palpável sem depender de ruído. A vontade se alinha com menos resistência. A motivação se limpa sem alarde. E quando a voz voltar a soar, você não a ouvirá como quem tenta adivinhar, mas como quem reconhece um amigo. O silêncio preparou o território para que a palavra frutifique sem contaminação. A conversão do coração que pede coisas erradas. Converter o coração não é trocar de lista de pedidos, é trocar de centro. Quando a alma se aproxima de Deus apenas para obter, ela pede a partir do medo, da carência, da comparação. Quando a alma se rende, ela aprende a pedir a partir do amor. A conversão do coração é a obra do Espírito que desloca o trono do eu e devolve a primazia a Deus. O conteúdo de muitas orações pode até permanecer parecido, mas a intenção muda radicalmente. O que antes era exigência vira confiança. O que antes era cobrança vira comunhão. O que antes era urgência vira obediência. Pedir coisas erradas não significa sempre pedir pecados. Frequentemente significa pedir coisas certas por motivos tortos. Queremos cura para provar valor. Queremos restauração para vencer uma disputa invisível. Queremos portas abertas para calar inseguranças antigas. O Espírito Santo não despreza esses clamores. Ele os purifica. Ele toca a raiz e pergunta: por que você precisa tanto disso para existir em paz? Ele cura o motivo, e ao curar o motivo, liberta o pedido do veneno que o contaminava. A conversão começa quando paramos de defender a nossa narrativa. Em vez de provar que merecemos, confessamos que precisamos. Em vez de adornar a súplica, trazemos a verdade sem maquiagem. O salmista nos ensina esse caminho quando ora: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Ele não pede apenas circunstâncias diferentes. Ele pede um interior diferente. Essa oração abre um corredor para a graça. Deus responde não apenas mudando a cena, mas mudando o ator. Há sinais de que o coração está se convertendo enquanto ora. A paz deixa de depender da resposta. A alegria deixa de oscilar com a velocidade do processo. O ressentimento perde força quando o outro é abençoado no que você aguarda. A gratidão volta, mesmo antes do resultado. A palavra ganha sabor no meio da espera. A vontade se dobra sem sensação de derrota. Não é apatia, é maturidade. Não é desistência, é entrega que preserva o amor acima do desfecho. Converter o coração envolve escolhas práticas. Trocar promessas barganhadas por atos simples de fidelidade. Trocar discursos dramáticos por confissão objetiva. Trocar o impulso de controlar por passos pequenos no dever de hoje. Quem antes orava para escapar da dor, passa a orar para aprender no meio dela. Quem antes pedia palco, passa a pedir caráter. Quem antes clamava por atalhos, passa a pedir direção. E a própria vida começa a se reorganizar do lado de fora, porque a fonte foi reorganizada do lado de dentro. A conversão também mexe com a memória. O espírito revisita lugares onde a alma aprendeu a orar com medo. Ele aponta pactos internos, votos precipitados, crenças que nos mantiveram reféns da aprovação. Haverá momentos de arrependimento real, haverá acertos necessários, haverá perdões liberados. Isso não é penalidade, é faxina de primavera. É abrir janelas para que a luz entre e o pó antigo seja removido. O coração convertido respira outro ar, e respirar outro ar muda a qualidade da oração. Talvez você pergunte como saber se ainda peço errado. Preste atenção ao que sobra quando Deus diz não. Se sobra amargura, há idolatria escondida. Se sobra medo, há confiança por construir. Se sobra vergonha, há identidade por curar. Se sobra paz, a conversão está em curso. O Espírito não pretende humilhar você. Ele pretende libertar você para amar a vontade de Deus. Quando isso acontece, até o não do Pai é recebido como cuidado. E quando o sim chegar, ele já não sequestrará o seu coração. Faça uma declaração que reposiciona tudo. Senhor, eu desejo, mas não dependo. Eu peço, mas não pressiono. Eu espero, mas não negocio. Se a tua glória não cabe no que peço, transforma o meu pedido. Se o teu amor me protege de algo que insisto em chamar de bênção, alinha minha visão. Se meu coração ainda tenta usar a oração para garantir controle, leva-me ao lugar onde a tua presença basta. Quero pedir como filho, não como cobrador. Quero receber como quem guarda, não como quem se exibe. Quero obedecer mesmo sem entender, porque confio no teu caráter. A conversão do coração que pedia coisas erradas inaugura uma estação de liberdade. O tempo deixa de ser inimigo. As pessoas deixam de ser rivais. As perdas deixam de definir sua identidade. A oração ganha densidade e simplicidade ao mesmo tempo. E a fé purificada volta a queimar sem fumaça de vaidade. Nesse terreno, Deus confia mais, porque sabe que aquilo que ele derramar não será transformado em trono particular. Será devolvido em serviço e adoração. Fé renovada. Não é fé sem lutas, é fé sem manipulação. Fé renovada não remove a tempestade. Ela desmonta as cordas com que tentávamos puxar o céu. Quando a alma manipula, a oração vira ferramenta de controle. Quando a fé é purificada, a oração volta a ser aliança. O coração aprende a pedir com clareza e a descansar com honestidade. A luta continua, mas muda o modo de lutar. Saímos do ringue dos decretos que exigem e entramos no altar da confiança que obedece. O fardo diminui porque a batalha deixa de ser contra Deus e volta a ser contra o velho eu que insistia em comandar o roteiro. Manipulação espiritual é sutil. Ela se esconde em frases corretas com o coração tenso. Aparece quando citamos versículos para vencer Deus em debate e não para nos render à sua vontade. Surge quando colocamos prazos no relógio do céu e chamamos isso de fé ousada.
O Espírito Santo expõe esse mecanismo e oferece uma troca simples e profunda. Em lugar de pressão, presença. Em lugar de fórmulas, relacionamento. Em lugar de promessas feitas para comprar resultados, passos pequenos de obediência diária. A Escritura não romantiza a dor. O salmista chora e pergunta até quando, mas termina confiando no amor leal do Senhor. Essa virada é o sinal da fé renovada. A dor é reconhecida, a esperança é preservada, a entrega é praticada. Não há negação das perdas. Há uma decisão de não usar a dor como justificativa para manipular Deus. A fé amadurecida suporta respostas diferentes das esperadas e ainda assim permanece. Ela aprende a orar como Jesus orou no Getsêmani. Pede com sinceridade e se rende com coragem. Nessa mesa, a vontade do Pai deixa de ser ameaça e se torna abrigo. Há evidências práticas de que a manipulação está morrendo. A paz não oscila a cada notícia. A disciplina se mantém sem contabilidade religiosa. A gratidão aparece antes do resultado e permanece depois dele. O coração deixa de negociar com Deus a visibilidade, o tempo ou o formato do milagre. A alma se sente segura para dizer com inteireza: se esse caminho não me preserva contigo, afasta-me. Se esse sim me levaria a perder a sobriedade, fecha a porta. Se esse desejo ocupa o trono, remove-o. A liberdade cresce porque a presença volta ao centro. Fé renovada também redefine vitória. Vencer não é sempre conquistar cenários. Vencer é não perder o coração no processo. Vencer é entregar o que seria um ídolo e receber de volta como dádiva ou deixá-lo ir como semente. Vencer é atravessar o vale sem ceder ao cinismo. Vencer é perdoar quando a narrativa sugeria revanche. Vencer é continuar orando quando a emoção está muda e a convicção guarda a chama. Essa escala de valores não encolhe a expectativa, ela a purifica. Esperamos coisas grandes, sem algemar Deus a um desfecho específico. Peça ao Espírito um exame de motivações. Ele mostrará onde o pedido nasceu da confiança e onde nasceu de carências. Ele apontará pactos velhos que ainda tentam reger a oração. Ele cortará laços com votos feitos no medo. Ele ensinará um novo ritmo para interceder. Menos teatralidade, mais verdade. Menos ruído, mais escuta. Menos urgência artificial, mais perseverança. E quando a resistência espiritual crescer, você perceberá que ainda há luta, mas não há guerra contra o próprio pastor. Há parceria. Faça uma confissão que reposiciona a alma. Eu renuncio a manipular com promessas, pressa ou frases sagradas usadas como alavanca. Eu recebo a liberdade de pedir com clareza e descansar no teu caráter. Eu aceito o teu não como proteção, o teu silêncio como escola e o teu sim como serviço. Eu não vou medir tua bondade pelo resultado que eu preferia. Eu vou reconhecer tua bondade pela cruz que me salvou e pela presença que me sustenta hoje. Guarda meu coração do auto-engano e guia meus passos pela vereda da paz. Quando a fé é renovada, a luta continua, mas o coração luta do lado certo. Os ombros descansam, a mente respira, a voz ganha firmeza sem agressividade. A oração volta a ter sabor de encontro e a vida volta a caminhar no compasso da graça. Nesse terreno, o céu confia mais, porque sabe que aquilo que chegar às suas mãos não transformará você em dono do que é de Deus. Transformará você em mordomo fiel, pronto para amar, servir e permanecer. O fim da performance e o início da presença. Chega uma hora em que a alma se cansa de atuar. O vocabulário certo perde força. A agenda cheia deixa de fazer sentido. A necessidade de provar algo desaba como cenário de papel. É quando o Espírito Santo nos conduz ao limite onde só duas coisas permanecem de pé: quem Deus é e quem de fato somos diante dele. Nesse encontro, a performance morre. A presença nasce. E com ela vem uma liberdade que nenhum palco entregou, uma paz que nenhuma aprovação sustentou, uma alegria que nenhum resultado conseguiu imitar. A performance constrói uma identidade dependente de aplauso. Se a resposta vem, o coração infla. Se atrasa, o peito esvazia. A presença, ao contrário,
estabelece raízes que não variam conforme o clima. O sustento já não é o que fazemos por Deus, mas o que Deus faz em nós enquanto permanecemos. A oração deixa de ser palco de brilho e volta a ser mesa de família. A Bíblia deixa de ser ferramenta de discurso e volta a ser pão. O secreto deixa de ser castigo e volta a ser casa. E a fé, antes tensa, reencontra o ritmo simples de quem ama e confia. Quando a presença ocupa o centro, a alma aceita a verdade que liberta. Reconhece fraquezas sem vergonha, confessa pecados sem dramatização, recebe perdão sem autopunição. O espírito reorganiza prioridades. Importante volta a ser importante. Urgente perde a tirania. O olhar se suaviza, a língua desacelera, o corpo respira. A consciência aprende a repousar na fidelidade de Deus, não na impecabilidade do nosso desempenho. A partir daí, obedecer deixa de ser peso. Torna-se resposta amorosa a quem primeiro nos amou. A presença também redefine o que chamamos de sucesso. Sucesso deixa de ser visibilidade e passa a ser fidelidade. Deixa de ser acumular e passa a ser repartir. Deixa de ser estar em evidência e passa a ser carregar pessoas no coração. A vida externa continua a acontecer, mas agora ela flui de um centro estável. Quando há portas, entramos com sobriedade. Quando há esperas, sentamos com esperança. Quando há nãos, recebemos proteção. Quando há sims, ofertamos serviço. A presença governa, e por isso a alma não precisa mais atuar. Esse início da presença é uma volta ao primeiro amor com maturidade. Não é volta emotiva, é volta convicta. Agora sabemos que Deus nos quer inteiros, não impecáveis. Ele nos conhece e ainda assim nos chama. Ele nos vê e ainda assim nos deseja. Ele nos corrige e ainda assim nos abraça. O coração acolhe essa realidade e se torna lugar de oração constante. Não porque ora sem parar, mas porque vive diante de Deus com consciência. Trabalha na presença, descansa na presença, sofre na presença, celebra na presença. Nada é fora dele. Praticamente, esse novo começo se traduz em escolhas pequenas e decisivas. Menos ruído, mais escuta. Menos vitrine, mais secreto. Menos promessas, mais passos. Menos pressa, mais perseverança. Menos comparação, mais gratidão. Menos negociação, mais rendição. E cada pequena fidelidade abre espaço para que a paz de Cristo atue como árbitro no coração, guiando sem gritos, firmando sem violência, aquietando sem apagar a chama. Talvez você perceba agora que atravessou um processo inteiro. Reconheceu máscaras, expôs intenções, deixou Deus curar o subterrâneo, rendeu a vontade, renunciou à comparação, depôs a ambição, abandonou as barganhas, trocou culpa por verdade, venceu a pressa, escolheu intimidade, aprendeu no silêncio, converteu motivos, purificou a fé. Tudo o que parecia fragmentado começa a se alinhar em um único chamado: viver a partir da presença. É aqui que a história muda de eixo, não por um truque espiritual, mas porque o rei ocupa o trono que sempre foi dele. Faça deste instante um altar. Diga com clareza que aceita ser amado sem máscara, corrigido sem humilhação, conduzido sem exigências. Abra o coração para a obra que não precisa de holofotes, mas que transforma por dentro e transborda por onde você passar. Peça ao Espírito que cele o que ele acendeu, que guarde as decisões, que alimente o desejo santo de permanecer, que sua vida se torne a oração que você sempre quis fazer e não sabia como. Que a presença seja o início de cada dia e o amém de cada noite.